Oba, meu nome é Bruno e esse é o Almanac de Qualquer Coisa. E a terceira temporada de Game of Thrones está para começar. Dia 31 de março agora a série volta, reportando os acontecimentos do terceiro livro da saga. Cada uma das temporadas anteriores pegou um livro isolado para tratar. Esse terceiro livro, no entanto, não só é o maior, mas é que acontece mais coisa em relação ao número de páginas. Então vai ser uma temporada bem intensa. Os produtores já falaram que eles vão deixar uma parte dos acontecimentos do terceiro livro para uma próxima temporada, mas ainda assim tem bastante coisa para tratar. É importante a gente se lembrar do que aconteceu anteriormente. Eu vou fazer aqui um resumo rápido do que aconteceu em cada uma das temporadas anteriores. Provavelmente hoje vai ser só a primeira temporada. Eu tenho poder de síntese de uma velha nostálgica, então eu vou pegar cada coisinha, falar com cuidado. Vou tentar ser rápido no entanto. Vamos lá? Bom, a trama se inicia focada nos Stark, que vivem em Winterfell, isso é bem a norte do reino. Lá neva no verão, e tá todo mundo o tempo todo te avisando que o inverno tá chegando. Não, antes disso tem que dar conta do prelúdio da história, na verdade. Mais do norte ainda existe muralha, que é o limite entre a civilização e as terras selvagens. Ela foi construída há muitos milhares de anos e é defendida pela Patrulha da Noite. Alguns desses patrulheiros estão a norte da muralha, além da civilização, e eles encontram alguns selvagens mortos. Quem matou os selvagens foram esses caras. E quem são esses caras? Bom, daqui a 20 capítulos mais ou menos eles voltam a aparecer. E por que é importante falar disso agora? Porque Game of Thrones é feito disso. É um monte de coisinha que é mostrado lá atrás e que só lá na frente vai ter algum significado. Bom, mas de volta aos Starks, eles são o Ned Stark e o Boromir. Ele é um senhor feudal extremamente importante, poderoso, ele é justo, honrado, um puto herói de guerra. Ele só não é muito esperto, ele é inteligente, ele só não é muito esperto. Ele é casado com a Catelyn, ela é filha de um nobre importante mais do sul, e ela é remedida por um mal terrível. Sempre que alguém olha meio torto para um filho dela, ela sofre um desaparecimento súbito de inteligência. O herdeiro de tudo isso e o filho mais velho é o Robb. Aqui ele aparece toda hora, mas no livro ele mal dá as caras. Depois disso vem a Sansa, que é uma adolescente fútil e só. A Arya, que é uma molecona e todo mundo gosta dela. O Bran, que é um garoto de gente fina e que escala muito bem. E o Rickon, que é um bebê nos livros e que tem toda a importância e significância de um bebê de verdade. Existem mais dois agregados nessa família. O primeiro é o Jon Snow, que é filho do Ned, mas não é filho da Cat, logo é um bastardo enjeitado. E o segundo é o Theon Greyjoy, que desde os 10 anos de idade é um prisioneiro de guerra, mas ele acabou sendo criado ali e de um modo estranho já faz parte da família. Eles logo no começo encontram um lobo gigante morto, morreu porque se meteu com um veado. Isso é uma metáfora meio que descarada para tudo que vem por aí na série. There are no direwolves south of the wall. Now there are 5. One for each of the Stark children. The direwolf is a sigil of your house. They were meant to have them. Isso pode parecer uma coincidência vagabunda, mas é importante a longo prazo e é meio que explicado depois. Run to the litter. That one's yours, Snow. There was a raven from King's Landing. Jon Arryn is dead. Esse cara é como um pai para ele e para o melhor amigo dele, o Robert, que hoje em dia é o rei. O Jon Arryn também era o primeiro-ministro do reino. O cargo se chama Mão do Rei, mas em essência é o primeiro-ministro, é o cara que realmente governa. E o Robert, o rei, quer que o Ned aceite esse cargo agora. Ele faz a viagem da capital até Winterfell, que são mais de 5.000 quilômetros, para fazer esse afeto pessoalmente, de modo que o Ned não tenha como dizer não. You helped me win the Iron Throne, now help me keep the damn thing. We were meant to rule together. É importante dizer que o Robert não devia ser rei, ele não era herdeiro do trono. Ele é um primo da família real, os Targaryen, a antiga família real, e o último rei Targaryen era louco. Houve uma revolta para tirar ele do trono quando o governo dele se tornou intolerável. Essa foi uma guerra que foi lutada pelo Robert, pelo Ned Stark, pelo Jon Arryn, pelo mais um punhado de nobres, e o golpe final dessa guerra foi dado pelo Tywin Lannister, pela família Lannister. O Robert, numa de consolidar poder, se casou com a filha desse cara, com a Cersei Lannister. Os Lannister são uma família que é reconhecidamente rica e extremamente poderosa, e eles querem mais poder cada vez mais. Eles estão extremamente perto do trono. O Robert, então, sem o Jon Arryn, ele precisa da ajuda de alguém que ele realmente confie para manter o trono, para manter o controle do trono. E é essa a real razão dele ir atrás do Ned. I know what I'm putting you through. Thank you for saying yes. I only ask you because I need you. You're a loyal friend. You hear me? A loyal friend. The last one I've got. Claro que isso não seria necessário se o Robert fosse um rei forte. Ele não é. Ele tá muito mais interessado na parte legal de ser rei, que é o dinheiro, que é festa, que é beber, caçar e foder o dia inteiro, e ele quer deixar o trabalho difícil de ser rei, que é reinar, para outra pessoa. O Ned fica meio relutante em aceitar o cargo porque ele sabe que não tá preparado, ele não tem estômago para essa coisa de intriga palaciana que o cargo dele envolve muito. Ele, no entanto, tem um senso de dever muito grande, um senso de honra fala mais alto e ele acaba aceitando.
Para selar esse pacto, Robert e o Ned decidem casar os filhos deles, a filha fútil do Ned e o filho fútil do Robert. E enquanto eles estão se preparando para viajar para o sul, a primeira coisa inesperada da série acontece. O Bran, que é um dos filhos do Ned, o moleque que escala, pega a rainha se catando com o irmão dela. Isso vai ter 3 consequências. A primeira é que o rei é corno. O cara usa uma coroa de chifres, mas todo mundo fica meio chocado quando fica sabendo que ele é corno. Segundo, a rainha tá se pegando com o irmão dela. Como se o incesto não fosse suficiente, esse irmão dela, o Jaime Lannister, faz parte da guarda real. É uma ordem celibatária. São 2 crimes em um lugar só. E a terceira consequência, eu ainda vou chegar nela, segura aí. Se esse moleque escapar dali, se essa história cair na boca do povo, a vida dos Lannister está acabada no reino. Então eles fazem a única coisa racional que eles conseguem pensar. The things I do for love. Eles tentam matar o garoto. E não conseguem. Todo mundo fica acabado, todo mundo fica triste, mas o rei tem que voltar para a capital. O reino tá sem rei e tá sem mão. Durante o caminho, acontece uma confusão e as meninas perdem os lobos delas. O lobo da Sansa morre e o lobo da Arya tem que fugir para a floresta, senão vai morrer também. Essa confusão serve para mostrar o caráter das crianças logo de início. O Joffrey é arrogante, é mentiroso e é covarde. A Sansa é fútil e está disposta a ficar calada, a prejudicar a família dela para realizar um sonho infantil de ser rainha e casar com o príncipe dos sonhos e tal. E a Arya é honesta, mas também é arisca e inconsequente, então ela vai estar constantemente se fudendo por causa disso. Já na capital, o Ned conhece o resto do Conselho Real. Esses personagens parecem ser coadjuvantes, parecem não ser muito importantes, mas vai por mim. Esse daí é o pessoal que realmente manda no reino. Esse pessoal é o cerne da série. O primeiro é o Petyr Baelish, que é conhecido como Mindinho. Ele é um nobre bem mal nascido. Ele foi criado quando criança com a Arquette, que é a esposa do Ned, e até hoje meio apaixonadinho por ela. Ele é o cara que controla o dinheiro do reino. O Varys é tipo a CIA do reino. Ele tem uma rede de espiões, ele manja de todos os segredos, ele tá monitorando a política externa e tal. Ele é estrangeiro, o que é bem mais importante do que parece, e eunuco, o que é bem menos importante do que parece no fim das contas. A gente tem também o Pycelle, que é o grande mestre. Os mestres, é importante explicar, eles são uma outra ordem juramentada, são tipo o pessoal que fez faculdade do reino. Eles manjam de escrita, de história, de matemática, de medicina. São eles que cuidaram do ensino dos nobres, são eles que cuidam da correspondência, dos conselhos, da saúde de todos os nobres. Então é um pessoal que é bem mais importante do que parece de início. Outro cara do conselho é o Ser Barristan, que é o comandante da guarda real, que é a ordem juramentada, que é tipo os guarda-costas de luxo do rei. Esse é outro personagem que é bem mais importante do que a série deixa passar, mas ele vai ter mais significância mais tarde na série. Tem também no conselho os 2 irmãos do rei, o Stannis e o Jaime. O Stannis é o irmão do meio e ele picou a mula da capital assim que o Jon Arryn morreu e não vai aparecer nessa temporada. O Jaime é o irmão caçula, ele é meio que babaquinha, aparentemente só quer saber de festa e do namorado dele. Vamos voltar um pouco no tempo e voltar para Winterfell, lá no norte. A essa altura lá, o Bran tá em coma, desde a queda, isso. E tentou matar ele mais uma vez. A mãe dele tem aquele problema que eu já citei, burrice associada a filho. Se alguém olha torto, ela fica maluca. Ela decide que foram os Lannisters, então, que tentaram matar o filho dela. From your sister. She says Jon Arryn was murdered by the Lannisters. She says the king is in danger. Com base só nisso, a Cat decide, foram os Lannister que tentaram matar meu filho, tem que fazer alguma coisa. E é aí, é nesse ponto, é nessa cena em que ela decide fazer isso, que a série vai pro brejo. Presta atenção. Lord Stark must be told of this. I don't trust a raven to carry these words. I will go myself. Brother, you can't. I must. I'll send Hal with a squad of guardsmen to escort you. Too large a party attracts unwanted attention. I don't want the Lannisters to know I'm coming. Let me accompany you at least. King's Road can be a dangerous place for a woman alone. E é nesse ponto, nessa cena, é essa decisão que faz tudo errado. Todo mundo ali sabe dessa informação, sabe que são os Lannisters e sabe que ninguém pode ser reconhecido e não levar essa informação pro Ned. Esse velhinho, esse chefe de segurança é um desconhecido, ele é um nobre menor. Os Lannisters não conhecem esse cara. Por quê? Por que esse cara não foi sozinho? Por que não deixaram esse cara ir sozinho? Porque o que acontece é o seguinte, a Cat vai pra capital, ela chega na capital, ela é vista na capital pelo Mindinho, que é amigo de infância dela, então ela acha que tá tudo bem, que com ele ela tá segura. Do you know whose dagger this is? Tyrion Lannister, the Imp. Ela passa essa informação pro Ned e tá voltando pra casa. Só que na volta ela é reconhecida. Lady Stark. What an unexpected pleasure. I was sorry to miss you at Winterfell. Não só ela é reconhecida, como ela é reconhecida por um Lannister. Vocês entendem que se esse velhinho estivesse sozinho, as pessoas iam passar por ele e ninguém ia olhar 2 vezes, ele não ia ser reconhecido e ia ficar tudo bem. Mas me deixe tirar um minuto pra falar desse cara. A gente vai ter que também voltar um pouco no tempo pra falar dele. Pra começar, ele é Lannister, então a família toda dele é escrota. Em segundo lugar, a mãe dele morreu no parto, então ele é meio que odiado pelo pai e pelos irmãos. Em terceiro lugar, ele é o herdeiro dos Lannister. Acontece que o pai dele, o Tywin Lannister, tem pavor de deixar a herança dele pra um anão. Why do you read so much? Look at me and tell me what you see. Is this a trick? What you see is a dwarf.
If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. I must do my part for the honor of my house, wouldn't you agree? But how? Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow. O Tywin se recusa a considerar o Tyrion o herdeiro dele, se recusa a levar o próprio filho a sério. Isso acabou levando o moleque para um outro extremo. Ele é um cara que é inteligente, é um cara que é capaz, é um cara que tem todo o potencial para ser o mais dedicado dos Lannisters, mas ele acabou virando um piadista, um vadio, justamente porque ele não vê ninguém levando ele a sério. No começo da série ele vai para Winterfell junto da família real, ele encara essa viagem de 5 mil quilômetros por tédio. Quando todo mundo tá voltando para a capital, ele fala: eu vou até a muralha, são só mais alguns milhares de quilômetros, tô a fim de subir lá e mijar na outra borda do mundo. Não tem mais o que fazer da vida, por que não? E no caminho de volta para a capital ele encontra a Catelyn Stark. A Catelyn Stark que devia estar no Winterfell. A Catelyn Stark que estava com medo de ser localizada por Lannisters porque ela tinha viajado para a capital para acusar os Lannisters. E essa mulher, como eu disse, tem burrice associada a filhos. Ela acha que tá todo mundo ameaçado se um Lannister vê ela fora de casa. Então ela faz a próxima coisa mais burra do que ir para a capital sozinha. This man came into my house as a guest, and there conspired to murder my son, a boy of 10. In the name of King Robert and the good lords you serve, I call upon you to seize him and help me return him to Winterfell to await the king's justice. Bom, enquanto isso, de volta à capital, o Ned tá largando o cargo de mão. Lembra que eu sei que o rei não era para ser rei, que tinha toda uma dinastia de herdeiros antes dele? Nem todos esses herdeiros estão mortos. Alguns conseguiram fugir para o outro lado do oceano, para um outro continente. Nominalmente, 2 filhos do rei morto, o Viserys e a Daenerys. O Viserys tinha, sei lá, 5 anos quando o rei morreu, e a Daenerys nem era nascida ainda. Só que muito tempo se passou, essa menina cresceu e ela se casou com o Khal Drogo, que é tipo o Gengis Khan desse mundo. The whore is pregnant. You're speaking of murdering a child. I warned you this would happen. Back in the north, I warned you, but you didn't care to hear. Well, hear it now. I want him dead. Mother and child, both. Dá um cagaço qualquer no Robert e ele decide que ele não quer o Khal Drogo como inimigo. E ele argumenta: até ontem essa menina não tinha nada, ela era uma mendiga, ela não era ameaça. Hoje ela tá grávida de um cara que tem 100 mil soldados atrás dele. Então hoje ela é uma ameaça pro trono, eu quero essa menina morta. Isso é um argumento convincente para a maioria do conselho, a maioria deles concorda que isso tem que ser feito. E o Ned, que é avatar de tudo que é correto e justo no mundo, discorda. Ele se demite para não fazer parte desse negócio. I thought you were a better man. Out, damn you, I'm done with you. Go run back to Winterfell. I'll have your head on a spike. E nesse ponto, como se não fosse ruim o suficiente ele ter um rei puto com ele, chega na capital a notícia que a esposa dele sequestrou o irmão da rainha. E é aí que a merda vai pro ventilador com força. O Ned, nesse ponto, tá pronto pra ir embora da capital. Ele decide que é um risco para a família dele ficar ali, então ele decide mandar as filhas antes enquanto ele organiza o resto da mudança. Mas a filha mais velha é a noiva do príncipe, ela fica puta da vida. Não, você vai me levar embora, eu não vou casar com o príncipe, ele é o homem dos meus sonhos, ele é loiro, ele é bonito, ele é magrinho. E o Ned, não, esse moleque é um monstro, eu vou te arranjar um noivo melhor no norte. E essa menina põe tudo a perder. O Jaime, irmão mais velho do Tyrion, vai tirar satisfação, e o Ned se fode, quer dizer, se fere. No estado que fica, o Ned não consegue mais sair da cidade. Isso dá tempo pro rei se acalmar e devolver o emprego de mão pro Ned. I will return to Winterfell and set matters straight. Piss on that. Send a raven. I want you to stay. I'm the king. I get what I want. You hear me? Send a raven and put an end to it. And what about Jaime Lannister? What about Jaime? I'm half a kingdom in debt to his bloody father. I don't know what happened between you and those yellow-haired shits. I don't want to know. This is what matters. I can't rule the kingdoms if the Starks and the Lannisters are at each other's throats, so enough. O Ned vai tentar reclamar, mas o rei manda tô saindo de férias, quando eu voltar dessas férias eu quero essa coisa resolvida. Nesse meio tempo, Jaime fugiu da cidade. Pode não parecer, mas enfiar a porrada no meio da rua no primeiro-ministro tecnicamente é contra a lei. Ele vai se encontrar com o pai dele, o Tywin Lannister, que já tá até com os exércitos reunidos. Eles já mandam: olha só, seu irmão foi levado pela Lady Stark pra casa da irmã dela, esse lugar tá fora de alcance, mas pega metade desses 60 mil homens que estão aqui, vai pra casa do pai delas e fecha o clima lá.
Enquanto isso, o próprio Tywin ia ficar fazendo uma bagunça ali no meio do reino, para atrair o Stark para fora da capital para tentar deter ele. O rei tá de férias, então não poderia ser o rei e ia sobrar pro Stark. Como o Stark tá com a perna fodida, ele não pode liderar exército nenhum para lidar com o Lannister no meio do reino, então ele manda um outro cara com o exército, o Beric Dondarrion. Esse cara não dá as caras por um bom tempo, mas ele vai ser importante na terceira temporada, então segura ele aí. E o problema desses Lannister é que eles não se conversam. Enquanto o Tywin e o Jaime tinham um plano, a Cersei tinha outro lá na capital. Bom, toda a trama de quem matou o Jon Arryn não vai pra lugar nenhum, mas ela leva pra uma trama mais importante, que é o que o Jon Arryn descobriu que acabou causando a morte dele. E o negócio é que ele percebeu que os filhos do rei, o Joffrey e os irmãos quase invisíveis deles, não são filhos do rei. Eles são filhos da rainha com o irmão dela, de modo que o rei não tem herdeiros diretos, fora os irmãos dele. Isso tira os Lannisters da jogada. Isso só pra começar. O rei ele pode ser um bêbado, um gordo, meio babaca, meio fanfarrão, mas ele é acima de tudo um cara puto da vida. Ele é tipo o Alborguete de Game of Thrones. Se ele descobrir que ele não só foi corneado, como ele tá sendo enganado há todos esses anos, ele vai matar todos os Lannisters na Terra. E como eu já disse, o Ned é o avatar de tudo que é certo, correto, honrado, bonito no mundo. Então ele acha uma boa ideia contar pra rainha que ele sacou isso. When the king returns from his hunt, I'll tell him the truth. You must be gone by then. You and your children. I will not have their blood on my hands. Go as far away as you can, with as many men as you can. Because wherever you go, Robert's wrath will follow you. E como eu disse, esse cara é inteligente, mas ele não é muito esperto. Ele acha que só porque ele descobriu a verdade, só porque ele contou pra rainha que ele sabe a verdade, acabou, ele venceu. E é nesse ponto que a rainha manda o que provavelmente é a frase mais foda dessa primeira temporada da série. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. E pra coroar isso, ela manda matar o rei. O Robert estava de férias, estava caçando na verdade. O escudeiro dele, que também é Lannister, é primo da rainha e bebeda foda ao rei. E pra surpresa geral, um javali furioso com um caçador bêbado não faz uma boa combinação. É tipo um se beber não dirija. O rei se fode e o Ned fica com dó. É o melhor amigo dele de qualquer modo. E o rei tá lá, à beira da morte, zoado de dor. Ele não quer contar que os filhos dele não são filhos dele. É um desgosto muito grande pro cara morrer com isso. De qualquer modo, o Joffrey é menor de idade, ele não pode reinar de fato por pelo menos mais alguns anos. O Ned é eleito regente do reino, e ele prepara essa papelada de modo que ele consegue se desfazer dos Lannister enquanto ele não resolve a situação. Protector of the realm. Is this meant to be your shield, Lord Stark? A piece of paper. Those were the king's words. We have a new king now. O Ned contava com alguma porcaria assim, ele contava que o Mindinho ia resguardar ele. O que ele não contava é que o Mindinho estava do lado da rainha esse tempo todo. O Ned acaba sendo preso por traição nessa história. I did warn you not to trust me. Não só ele é preso, como a maioria dos homens dele é morto. A filha dele mais velha, a Sansa, é meio que culpada por isso. Naquela história do ele querer tirar ela da cidade e ela não casar mais com o rei, ela fica putinha e conta pra rainha o que tá acontecendo. Numa de, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela não sabia que a rainha tava contra o pai dele, não sabia que a rainha era a causa da pai dele querer tirar ela da cidade. A filha mais nova, no entanto, a Arya, escapa. Ela é bem mais interessante que a irmã. Dá um minuto que eu vou falar dela aqui, aconteceram algumas coisas interessantes que eu pulei pra contar a história do Ned. Ela sempre foi molecona, sempre detestou fazer coisa de menino. Odiava a ideia de passar a vida como uma grande aula de etiqueta para dali a alguns anos se prometendo em casamento para um cara que ela mal conhecia. O pai entendia um pouco disso, chegou a arrumar um professor de esgrima para a menina, que na realidade é muito significante para a história dela. Em uma das aulas com esse cara, ela se perde no castelo, vai parar em uma ala lacrada, e ela escuta um papo lá embaixo. Ela não soube reconhecer quem falava, porque ela não conhecia os personagens, mas a gente conhece. Um é o Varys, o eunuco, o cara que eu falei que é a CIA do reino. Ele tá claramente conspirando contra o rei junto do outro cara, um estrangeiro, o Ilírio, que eu ainda não mostrei, mas ele tá na história da Daenerys, eu vou mostrar isso mais tarde. Eles estão claramente planejando uma guerra pro reino, que vai destabilizar o poder, que vai despreparar o reino todo para lidar com os estrangeiros que o Ilírio ainda vai trazer. O problema é que essa é uma cena muito pequena que fica perdida no meio de um episódio que acontece muita coisa, então ninguém dá muita atenção. Essa cena, no entanto, explica o resto inteiro da série. Mas ok, voltando, o Ned tá preso, a Sansa tá presa e a Arya tá pra ser presa. Ela tava com o professor de esgrima dela que tava justamente ensinando ela a ser safa, olhar e prestar atenção no que tá acontecendo, não no que ela tá vendo. Quando os soldados chegam e falam, seu pai tá chamando, ela saca que esses soldados não são os soldados do pai dela, são os soldados da rainha. Be gone now, Arya. Come with me. Run. The first sword of Bravos does not run. What do we say?
to the god of death. Not today. Go. Então, mais do que depressa, ela vaza dali. No processo de fugir do castelo, ela mata o pior ator do mundo e já deixa claro que ela tá nessas daí de matar gente. A notícia dessa merda toda chega no norte. O Robb, que é o filho mais velho do Ned, tem ordem de ir pra capital jurar lealdade pro Joffrey, que é o rei novo. E ele fala, eu vou jurar lealdade pra esse rei enquanto meu pai tá preso? Não, eu vou pra capital, mas eu vou com todos os exércitos do norte pra tirar meu pai daquela prisão. Essa altura o Bran já tá acordado, e os Stark tem uma regra, tem que sempre ter um Stark e um Winterfell. O Bran, então, do alto de seus 10 anos de idade, vira o Lord Stark de Winterfell enquanto o irmão dele tá na guerra e o pai dele tá preso. O Tyrion, capturado, finalmente entende o que aconteceu. A Catelyn tá convencida que ele mandou matar o Bran. Na cabeça dele não faz sentido, ele até gosta do moleque, mas não tem nada no mundo que convença a mulher disso. O problema é que, apesar de enjeitado, o Tyrion é um cara importante. Ele é filho do homem mais importante do reino. E o Winterfell tá longe. Tem muito chão, tem muita estrada até eles chegarem lá. Não é seguro ficar marcando com ele na estrada. A Cat então vai pro lugar mais próximo em que ela estaria segura, que é o vale. Esse lugar é a terra do Jon Arryn, que é aquele cara que morreu no começo. E é a casa da irmã da Cat, que era casada com esse cara. Acontece que essa mulher era maluca. Tudo que ela sabe falar é que os Lannister mataram o marido dela e querem matar o filho dela também. Que é esse moleque que com certeza vai crescer cheio de problema psicológico. E aí, de repente, ela tem um Lannister na mão. Não é um Lannister que ela queria, mas ela é maluca. Logo, de forma instantânea, o Tyrion é o culpado por matar não só o Bran, mas o marido dela. Acontece que o Tyrion é esperto, ele dá a volta no pessoal, dá um jeito do julgamento dele ser por combate. O Lorde local é esse moleque, um moleque mimado, então ele tem que pedir um campeão. Acontece que o Tyrion, querendo ou não, tendo vergonha disso ou não, também é um deficiente físico, então ele também pode pedir por um campeão. O nego dá uma cisada quando ele pede por um voluntário ali na plateia, acha que é comédia, que ele não tem chance. Acontece que existem vantagens de ser o filho do cara mais rico do reino. Um dos caras que escoltaram a Catelyn pela estrada, um mercenário, achou que era mais vantajoso ser amigo do filho rico do cara do que da mulher maluca, então ele decidiu ajudar o Tyrion. E esse é o início da amizade mais bonita da série. Esse mercenário, o Bronn, não só ganha a luta e a liberdade do Tyrion, mas virou o braço direito dele dali pra frente. E o Tyrion tem um dom pra isso, oferecer o dinheiro do pai pra fazer amigos. E ele faz isso de novo na estrada, quando eles estão pra ser sodomizados horrivelmente pelos bárbaros. De modo que ele entrou nessa encrenca como prisioneiro e saiu liderando um exército. Logo em seguida ele se reúne ao pai e descobre a encrenca que tá o reino e decide se fazer útil. E o Robb, que a essa altura já tinha reunido o exército dele e vinha descendo a estrada aos 5.000 km entre Winterfell e a capital, finalmente encontra a mãe dele. Agora calcula, você tem 18 anos, tá tentando passar uma moral de que é responsável, que é forte, que é confiável, que você é melhor pra comandar o exército que todos os marmanjos do seu lado que estão querendo fazer isso. E aí sua mãe carente aparece pra ajudar. De qualquer modo, ali na frente aparece um entrave e a Cat é a única que consegue fazer alguma coisa quanto a isso. No meio do caminho existe uma ponte e ela é controlada por um nobre que ninguém gosta, o Frey. Sabe aquele maluco que nunca recebe atenção de ninguém e se ressente disso a vida toda e de repente por algum motivo fica importante? É esse o caso. A Catelyn conhece esse cara desde a infância e daquele pessoal ali, ela é a única que sabe lidar com ele. E só depois de muita conversa, depois de muita atenção que ele recebe, ele deixa o exército passar pela ponte dele. Mas com a condição de que o Robb e a Arya vão ter que se casar com a filha e com o neto dele. E isso daí, essa promessa de casamento é uma parada que tem que ser lembrada, que vai seguir com eles por muito tempo na história. Ele chega no sul finalmente pra fazer guerra, e ele é um moleque, tem 18 anos, o Tywin Lannister é um comandante já testado, e ele tem 3 homens pra cada um do que o Robb tem. A grande surpresa é que ele não só engana o Tywin Lannister, que é um puta general, como ele derrota o filho dele em combate, que é um dos maiores soldados do reino. O Jaime Lannister, a partir desse ponto, tá capturado, ele é prisioneiro dos Stark. E é aí que é maravilha, é o sinal de que os Stark realmente poderiam ganhar essa guerra. Só que não. My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they have the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. O Joffrey mata Ned Stark, no que poderia ter sido a maior surpresa desde Luke, eu sou seu pai, não fosse ele ter colocado o Xambin como ator.
situação dessa primeira temporada fica a seguinte: com o Ned morto, o Robb é o Lord Stark, é pro Robb que o povo dele deve lealdade agora. Isso acontece ao mesmo tempo que ele tá se provando um bom comandante militar, e ao mesmo tempo que eles decidem que eles estão descontentes com o Sul e com o trono, de modo que para eles é muito fácil levantar e falar que o Robb agora é o rei do Norte, e o Norte agora é um país independente dos Sete Reinos. E nesse ponto o Robb vira rei. A guerra deixa de ser contra o trono para recuperar o pai dele e passa a ser contra os Lannister, é uma guerra de vingança. A Sansa é prisioneira da rainha e do Joffrey. A Arya consegue fugir. Ela é encontrada por um homem da Patrulha da Noite, que sempre foi amiga dos Stark. Esse cara disfarça a Arya de moleque e coloca ela no meio dos moleques que ele tá levando pra muralha, como recrutas. O plano é deixar ela em Winterfell no caminho pro norte. Ainda assim, são 5.000 quilômetros. No meio desses moleques, aliás, tá o Gendry. Esse cara é o filho mais velho do rei Robert. Apesar dele ser um bastardo, ele é uma ameaça viva pro trono do Joffrey. O Joffrey, aliás, na esticada de perna que ele dá pra se acomodar ali no trono, demite o Barristan Selmy. O Selmy é o comandante da Guarda Real, é uma ordem juramentada, eles servem pra vida toda, não existe demitir um cara desses. A desculpa é que ele tá velho pra exercer o cargo, e de fato, ele tem seus 60 e poucos anos. O problema é que esse cara é mais guerreiro do que a maioria dos outros personagens da série juntos. Ele vai sumir da história por um tempo, mas quando ele voltar, ele vai voltar com estilo, aguarda esse cara aí. Enquanto isso, Tywin Lannister, pai da rainha, avô do rei, é escolhido como mão do rei. Só que ele tá puto porque o neto dele matou o Ned Stark, e por ele ter matado o Ned Stark, a guerra vai continuar. Então esse cara não pode ir pra capital ser mão, ele tem que continuar fazendo guerra. Então é a primeira vez que esse cara reconhece o valor do Tyrion. Talvez por ser o último filho que sobrou. A rainha obviamente não controla o Joffrey, e o Jaime tá preso. Ele manda o Tyrion pra ser a mão no lugar dele, então o Tyrion vai lá todo feliz. Ele, o mercenário amiga dele, e a prostituta que ele contratou mais cedo e que ele tá começando a pegar uma paixãozinha ali. Mas o que acontece depois? E cadê Jon? Cadê Daenerys? Bom, esse vídeo já se estendeu além do ridículo. Eu vou fazer um segundo vídeo falando desses mesmos personagens da segunda temporada, o que aconteceu com eles, de onde essa história toda foi dar. Jon e Daenerys eu vou fazer um vídeo separado, falando das duas temporadas de uma vez só. Afinal de contas, a saga se chama Crônicas de Gelo e Fogo. O gelo tá no norte, o fogo toca a Daenerys, então eu acho que os dois merecem um pouco mais de atenção e ganhar um vídeo só deles. Isso daí vem depois, então. E aguardem aí, logo logo tô voltando com a segunda parte dessa retrospectiva.